Bom, pessoal, mostrando o render bem básico que a gente fez, a gente consegue ver algumas observações importantes. Primeiramente, a gente não utilizou diversos pixels, né? Lá na nossa renderização, a gente tem lá o tamanho da imagem, utilizamos o tamanho bem pequeno para não cobrar créditos, né? E vocês veem que não fica, por exemplo, os pixels, quando a gente dá um zoom aqui, a gente não consegue dar justamente por isso. Outra coisa, a gente teria que melhorar aqui, com certeza, nosso material da bancada de granito. E vocês veem que o nosso cooktop ficou flutuando. E a gente vai resolver isso nessa aula. A gente vai ver como é que a gente coloca esse cooktop não ficando flutuando aqui no na nossa bancada. Então, outra observação que a gente vê é que a iluminação ficou apenas a iluminação do sol, né? A gente vê que essa iluminação está vindo como externa, né? A gente não tem iluminação ainda instalada no nosso projeto, não temos aqui iluminação artificial, que no caso são lâmpadas, né? Então vocês veem que ele ficou com uma qualidade bem inferior também por causa disso. Pessoal, nosso projeto já está praticamente finalizado. E vamos aqui para finalizar a nossa modelagem dos móveis, né? Eu quero mostrar para vocês como é que a gente consegue corrigir alguns pequenos erros, como por exemplo, móveis que estão flutuando. Vamos aqui em vista. A gente pode fazer isso de duas formas. Podemos, por exemplo, criar cortes, né? A gente criando cortes facilita muito a nossa visualização. Por exemplo, esse corte que eu criei aqui. De forma bem simples, você vem aqui em corte e consegue criar um corte como uma vista aqui. Até já demonstrei como é que a gente cria um corte. Simplesmente a gente arrasta e clica aqui, nosso corte já está criado. Com o corte criado, a gente pode aqui aumentar ou diminuir aqui a abrangência da vista, tanto aqui nesse local aqui onde a gente movimenta e aqui também a gente consegue movimentar, né? É para a gente ver aqui maior o nosso comprimento, a abrangência em relação ao comprimento e aqui em relação à profundidade, né? Vamos aqui clicar duas vezes no botão do mouse, aliás, no segundo botão, vamos aqui e depois em ir para a vista. Em ir para a vista, você vê aqui que eu consigo visualizar aqui tudo do meu móvel. E aqui, por exemplo, se eu quiser alinhar em relação a esse sentido, eu venho aqui e seleciono e coloco aqui o comando alinhar. Esse comando aqui a gente consegue alinhar. Agora eu venho aqui em térreo novamente e vou ver aqui o nosso cooktop, né? Novamente, como eu arrastei um pouco aqui o meu corte, eu venho nele e clico em ir para a vista. Em ir para a vista, vocês veem aqui que ele está realmente flutuando, o cooktop. Que é que eu venho, seleciono ele e coloco mover aqui. Com o comando mover, eu posso mover ele dessa forma. Ou vou dar um Ctrl Z, eu venho aqui no alinhar, clico no move. Na verdade, dessa forma não dá para fazer. Linha oculta, deixa eu ver se dá para me fazer. Com linha oculta. Clico aqui e clico aqui. Pronto, deu certo. Então aqui, através dos nossos cortes, a gente consegue aqui fazer algumas alterações. Eu vou excluir esse corte. Também vou excluir esse outro corte aqui. Só foi para me fazer isso. Agora, outra forma é através de vistas. Vocês veem aqui que essas vistas são essenciais para a gente fazer alguns ambientes detalhados, né? Colocar alguns ambientes para a gente colocar no nosso projeto mesmo. Aqui, vou deletar essa vista para me criar outra. Deletei a vista. E aqui em vista, no menu vistas, a gente consegue ver aqui elevação. E aqui a gente consegue criar uma vista de elevação, né? E também a gente tem elevação de moldura. Vamos aqui focar em elevação. Clicando em elevação, eu consigo criar uma vista interna ou também externa, né? Da mesma forma que a gente tem essas quatro vistas externas, que já estão aqui no nosso template, a gente consegue também criar uma vista interna. E essa parte aqui, que ele está apontando, né, é a parte em que ele vai visualizar. Por exemplo, se eu quiser, eu posso, eu posso criar uma vista aqui e ele vai justamente visualizar esse lado aqui do nosso projeto. Eu clicando na nossa vista, vocês veem que ele vai nos mostrar aqui um,
um ponteiro para a gente aumentar o tamanho, a abrangência do tamanho. E tá difícil de movimentar ela, né? E vocês veem que tem esse outro tracejado aqui, que é justamente o plano em que ele vai cortar. Por exemplo, eu vou entrar dentro da vista, vocês veem que ele vai efetuar aqui a vista justamente nesse ponto aqui do nosso da nossa bancada. Vou entrar aqui na vista para vocês verem. Segundo botão do mouse e em ir para a vista de elevação. Vou aumentar aqui o tamanho da minha vista para cima, para o lado. Aqui para baixo vou deixar aqui bem na laje, né? E vou aumentar aqui um pouco para cima. Vocês veem aqui que a gente consegue da mesma forma que o corte. Agora vocês veem que ele está cortado, bem dizer, aqui bem no na nossa bancada. Vou vir de novo em térreo e vou movimentar aqui esse ponteiro mais para cá. Agora vocês veem que ele vai ver a partir do dessa faixa aqui. Novamente, pronto. Vou vir aqui em sombreado. E essas vistas elas são bem bacanas para a gente fazer alguns detalhes do nosso projeto, para a gente mostrar ao nosso cliente, por exemplo, móveis internos ou até mesmo acabamentos. Vamos aqui em nível e vou colocar alto, né? O nível de detalhamento alto, eu coloquei já em sombreado. E aqui em opções de exibição de gráfico, a gente consegue fazer algumas alterações também, como por exemplo, adicionar sombras, né? Vou aqui aplicar para vocês verem. Pronto, ele já adicionou sombras. Simulação de profundidade, a gente consegue colocar simulação de profundidade. Por exemplo, se eu quiser, eu posso colocar os móveis que estão mais perto de mim um pouco mais claro. Por exemplo, vocês veem aqui, ó, perto, limite de esmaecimento. A gente consegue, vou colocar aqui 30, por exemplo, e aqui 70. Pronto. Vocês veem que o que ficou mais afastado, ele ficou um pouco mais claro, né? Vou aumentar aqui, por exemplo. Olha aí. Eu vou deixar aqui mais claro. Vou deixar em 20 e aplicar. Ok? Olha aí como ficou bacana nessa vista aqui. E o sombreado deu uma visualização bem melhor. Aqui novamente em sombras. Se eu for remover os sombreados, ó, ele vai retirar as minhas sombras. Aqui iluminação eu posso deixar o exterior sol apenas, configuração do sol. Eu posso alterar a configuração do sol. Aqui a gente tem um azimuth, a altitude e assim por diante. Plano de chão vou colocar como térreo, vou aplicar aqui. Outras configurações, como por exemplo o sol, aqui a gente está como 30, luz ambiente como 0. Eu posso alterar isso. Como a gente não tem nenhuma luz ambiente ainda, não vai aparecer nada de luz ambiente. Se eu aumentar sol aqui, ele vai ficar bem mais claro, né? E assim por diante, a gente vai colocando a configuração que a gente achar melhor para o nosso projeto, para aquela vista, por exemplo. Aqui em salvar como modelo de vista, eu consigo salvar esse modelo. Por exemplo, vou salvar aqui e colocar aqui interior, vistas interiores, por exemplo, e vou dar um OK. E aqui vocês veem que ele salvou como nova vista. Vou dar um OK aqui e um OK. Não vou salvar agora. O que eu quero mostrar com isso que eu acabei de salvar? Se eu quiser criar outras vistas, por exemplo, vou vista novamente em elevação, vou vir em elevação. E se eu quiser criar outra vista, como por exemplo uma vista interna aqui, nesse sentido, vou até mover um pouco mais para ela ficar mais ou menos aqui. Pronto. Vou deixar aqui por enquanto, mas, por exemplo, aqui eu posso mover, né, para aumentar a abrangência da minha vista. E se eu entrar aqui dentro da minha vista, vou vir aqui em ir para a vista de elevação. Entrei dentro da vista e vou aumentar a minha caixa de diálogo aqui. Pronto. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui em modelo de vista, aplicar propriedades do modelo à vista atual. E aqui em vista interiores eu posso aplicar esse modelo. Vou dar um OK. E vocês veem que ele vai me dar o mesmo modelo que eu estava usando
nessa minha outra vista que eu acabei de criar. Ele me deu aqui o mesmo modelo, com as mesmas características de opções de exibição de gráficos e assim por diante. Ele me deu o mesmo modelo. Então, se eu quiser criar, por exemplo, várias vistas no térreo, eu crio uma vista aqui no térreo, por exemplo, da sala de jantar, que nem eu acabei de criar aqui, mostrando todos os meus móveis e tal, e quiser criar outras vistas, por exemplo, no pavimento superior e assim por diante, e utilizar o mesmo modelo, eu posso aplicar esse modelo justamente aqui, em modelo de vista, e aplicar propriedades. Outra observação importante é o seguinte: e se eu quiser aplicar esse modelo de vista aqui em propriedades? Vocês veem que aqui em propriedades a gente tem aqui o comando de modelo de vista, aqui a gente tem como nenhuma, né? Mas se a gente quiser aplicar aqui, vocês veem que o comando ele é um pouco diferente. Aqui a gente tem o comando atribuir um modelo de vista. E já aqui a gente tem aplicar o modelo de vista. Qual a diferença disso? A diferença é que aqui no modelo de vista, nas nossas propriedades, ele vai aplicar a todos, entendeu? E aqui já não é assim. Por exemplo, se eu vim aqui e eu quiser utilizar esse meu modelo de vista, vista de interiores, e eu quiser, por exemplo, alterar a escala, eu vou colocar, por exemplo, a escala aqui 1:25. Aqui eu consigo fazer essas alterações, entendeu? E já aqui não, no modelo de vista ele vai aplicar a todos os modelos de vista que estão com essa aplicação, ele vai utilizar o mesmo, o mesmo template, como se fosse o mesmo template, entendeu? As mesmas configurações, na verdade. E vou dar um OK aqui, pronto. É justamente isso as diferenças. Então, esses modelos de vista também, como eu estava falando, vai nos ajudar muito a fazer algumas alterações que está faltando no nosso projeto, como eu acabei de falar, imóveis que estão flutuando, né? Eu movi aqui o meu modelo de vista um pouco mais para baixo e vou voltar aqui para a gente ver esses móveis. Por exemplo, se esse vaso estivesse flutuando, eu conseguiria colocar ele aqui em cima da minha mesa de centro. Por exemplo, a minha poltrona, se ela estivesse flutuando, entendeu? Tudo isso a gente consegue alterar aqui no nosso modelo de vista para ficar padrão, né? Para não ficar um negócio feio da gente fazer a renderização e a gente perceber que está tudo flutuando. Por exemplo, aqui nesses vasos eu consigo. Aqui a gente tem a nossa grama, né? Se eu quiser, eu posso mover aqui para ele não ficar flutuando, né? Por exemplo. E assim por diante. Ou até mesmo com o mouse, com a tecla, aliás, aqui do nosso teclado. E assim por diante. Vou dar um Ctrl Z. Aqui nesses vasos não tem importância muito, né? Nos vasos exteriores. Mas é justamente isso. E também, é claro, utilizar na nossa folha, né? Aqui no nosso. Quando a gente for fazer a plotagem, por exemplo, aqui em cortes e vistas, eu posso adicionar, por exemplo, essas vistas interiores aos meus cortes e vistas e deixar o meu projeto mais completo, né? Vou adicionar aqui, por exemplo, diversos cortes e vistas. Eu posso colocar aqui, por exemplo, vista. Eu posso alterar o nome, né? Vista cozinha e assim por diante, né? Vista cozinha, vista sala de estar, vista sala de estar, renomear do jeito que eu quiser e mais atender às minhas necessidades. A gente consegue fazer isso. Então, uma dica bem importante aqui, na próxima aula a gente vai adicionar alguns detalhes que estão faltando no nosso projeto. Eu vou vir aqui em terra e vocês vão ver que, por exemplo, está faltando aqui os granitos de todas as nossas portas, né? Que no caso são os rodapés. E também vamos adicionar aqui granito nessas bordas aqui, tanto da varanda aqui do nosso deck, como também nas varandas no pavimento superior. Vamos adicionar bordas aqui para ficar mais interessante, né? E também os rodapés aqui do pavimento superior e assim por diante. Depois disso, a gente já finaliza essa parte aqui de mobiliário, tanto mobiliário como também piso, né, e tudo mais, já vai ficar totalmente finalizado. Um grande abraço, te encontro lá.